João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Feche os teus olhos. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor fale conosco. Fale conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir da Tua voz, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de falar com cada um de nós. Amém. Jesus foi, e eu acredito que ainda é, o maior comunicador que já existiu. Jesus tinha um jeito especial de comunicar uma mensagem. Nem sempre, ou quase todas as vezes, ele não era claro, mas sempre foi incisivo na mensagem. Toda vez que Jesus quis trazer uma mensagem, fosse ela aos discípulos, ou fosse essa mensagem à multidão, Jesus sempre deixava algo escondido. Todos que ouviam Jesus passavam por um pequeno problema momentâneo. Ir embora com a mensagem que Jesus entregou, tendo que repensar tudo que Jesus falou, remoer para tentar entender o que Jesus falava. Ao longo do caminhar de Jesus com os discípulos, Jesus disse várias vezes frases que davam a entender que era necessário que ele partisse. Mas a Bíblia diz que os discípulos não compreendiam essa mensagem. Eles não entendiam. E agora eles estão diante de um sepulcro, ou melhor, diante de uma cruz, Jesus morto. Dois dos discípulos, pelo menos, estavam lá, Pedro e João, retornam para casa onde os discípulos estão escondidos e diz: Jesus morreu mesmo. Esperamos até o último minuto para ver se ele se soltava de lá, mas ele não se soltou, ele morreu. A Bíblia diz que os discípulos se reúnem, se escondem, estão com medo, não entendem o que está acontecendo, eles não compreendem o processo e estão com uma dúvida: o que Jesus quis pregar? O que Jesus quis falar com essa crucificação? A mensagem de Jesus, ela era tão diferente na comunicação, que um jovem um dia chega e diz: Jesus, o que é necessário fazer para herdar o reino dos céus? O que eu tenho que fazer para herdar este reino que o Senhor tanto fala? E Jesus diz: o que diz as Escrituras? O jovem responde com uma resposta que dá a menção de que ele era entendido da Bíblia.
ele resume as leis em duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Este amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo é um resumo de toda a lei. É como se tivesse pego os 10 mandamentos e colocado na frase, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Era uma forma de quem entendia da mensagem da lei, descrever os 10 mandamentos com duas palavras, Deus e a mim mesmo. Na verdade, 3. Dando menção para Jesus de que eu entendo da lei. E Jesus diz, faça isso, e herdará o reino de Deus. A Bíblia diz que o jovem não fica contente. E ele diz para Jesus, e quem é meu próximo? A quem eu devo amar como a mim mesmo, então? Me dá um nome, né? Eu vou amar essa pessoa de coração. Deles é um próximo de você. Está vendo meus discípulos? Cada um deles é o próximo. Mas a Bíblia diz que Jesus conta uma parábola. Ele diz, havia um homem que estava descendo de Jericó para Jerusalém, e no meio do caminho foi assaltado e deixado como morto no chão. Deixado como morto é alguém que está caído e que você, olhando, não consegue identificar se morreu ou não. Não responde, não fala, está como morto. Em outras palavras, está nas últimas. E Jesus diz, e descia o sacerdote. Mas este, vendo o homem, passou de largo. Em outras palavras, deu a volta e foi embora. Jesus diz, no mesmo caminho descia um levita. Ele viu a mesma coisa. E Jesus diz, e ele também passou de largo. Sabe o que é interessante isso aqui? É que havia um porquê dessas duas personalidades passar longe de alguém que está caído. Tinha um motivo para isso. O motivo era religioso. Sacerdote e levita não podia tocar em momentos específicos, principalmente momentos de ministração, ou tempos de ministração, eles não podiam tocar em cadáver. Se eles fizessem isso, eles eram considerados impuros por um determinado período, e eles não poderiam trabalhar na casa do Senhor, até que fosse purificado novamente. Então, o sacerdote, na história de Jesus, passou, olhou e falou, ô fulano, não responde, não se mexe, ele coloca na balança, se eu tocar, eu vou me queimar com o sumo sacerdote, vou ficar afastado por um período, então eu vou evitar. E ele vai embora. O sacerdote fez isso, o levita fez pelo mesmo motivo. Aí Jesus diz, mas vinha pelo mesmo caminho um samaritano. Aí Jesus pega uma personalidade que para o judeu era inimigo. Para o judeu, um samaritano era alguém que eles nem conversavam. E Jesus diz, e este parou, socorreu o homem, curou suas feridas, carregou este homem, colocou sobre um animal
levou a uma hospedaria, colocou ele na hospedaria, pagou pela despesa e disse ao dono da hospedaria: cuide dele, quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu lhe pagarei. Ah, irmão, Jesus é fantástico. Jesus transforma uma resposta que poderia levar 5 segundos, em uma resposta que talvez na fala de Jesus, se ele demonstrou, se ele gesticulou, levou pelo menos 10 minutos, para explicar para o homem o que é o próximo, e o jovem saiu de lá dizendo: quem é o meu próximo agora? Porque Jesus olha para ele e diz: nesta história, quem foi o próximo do caído? O jovem diz: aquele a quem ele socorreu, ou aquele que o socorreu. Ele nem fala o samaritano, ele nem fala o moço samaritano, não, ele diz aquele que o socorreu, como quem diz: não vou nem mencioná-lo, mas foi ele. Jesus diz: aquele que vocês tanto desacreditam, tanto renegam, salvou o moço. Mostrou mais compaixão do que a religião. Porque ser cristão é diferente de ser religioso. O religioso tem uma missão: se posicionar na santidade. O cristão tem uma missão: ser santo. Buscar santidade. O religioso, ele quer provar para o próximo que ele é santo. O cristão, ele não está nem aí para o que o próximo vê, ele quer ser santo. O religioso tenta diminuir aquele que talvez está indo bem, para que ele se destaque. Então é necessário que tenha alguém menos santo do que eu, para que eu me torne mais santo. Jesus diz: aqueles que deveriam, não socorrem, mas aqueles que vocês menos acreditam, socorreu. Jesus conta uma história, e a história nós hoje entendemos que ele se posicionou na história. Ele se colocou na história, ele era o samaritano renegado. Jesus não tinha linhagem samaritana, mas ele era desacreditado como o Messias. Principalmente aos estudiosos da lei. Jesus está inserido nessa história, ele é o moço que entrou, estendeu a mão, salvou aquele jovem, colocou sobre um animal, levou a uma hospedaria, e falou: cuide dele, até eu voltar. E quando eu voltar, se faltar algo, eu pagarei. E deixa eu te dizer algo, você está hoje com os teus pés na hospedaria de Deus. Aqui é o lugar que Deus pagou para que você fosse curado. Aqui é o lugar que Deus pagou para que você fosse santificado. Aqui é o lugar que Deus preparou para que você fosse cuidado até o dia que Ele voltar. A mensagem de Jesus era fantástica. Por esses meses nós perdemos o que foi conhecido como um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos. Mas a comunicação do Silvio Santos não chegava nem perto da comunicação de Jesus. Nem pela mensagem, mas pela forma com que a mensagem é entregue. Jesus sempre dava um gostinho de quero mais. Mas agora ele morreu. E os seus discípulos estão tristes. Morreu e com ele morreu a mensagem. Eles dizem: não tem mais nada para nós. Está tudo acabado. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, as mulheres que andavam com Jesus decidem ir fazer o que não deu tempo de fazer no sepultamento de Jesus, que era preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. E elas vão lá para fazer isso. A Bíblia diz que elas se reúnem
pegam os utensílios que deveria ser usado, as essências, os óleos, os panos que envolveriam o corpo de Jesus, e estão caminhando para o sepulcro. E no meio do caminho elas estão falando: como nós vamos remover a pedra? Porque para quem quer fazer algo para cuidar do corpo de Cristo, a pedra é um dos menores obstáculos. E elas dizem umas às outras: nós somos mulheres frágeis, como que a gente vai rolar aquela pedra? Mas isso não impediu elas de irem até o local. E a Bíblia diz que quando elas chegam no sepulcro, elas encontram o sepulcro aberto. E elas vão até a porta do sepulcro e não entram, exatamente pelo fato de que, se elas entrassem, seriam contaminadas e tidas como impuras. Então elas não entram. Elas olham e não vê Jesus lá dentro. E vão embora. Os discípulos que nos escrevem os evangelhos, eles nos deixam relatado, João nos deixa descrito que elas foram direto se encontrar com eles. Em um outro evangelho, a Bíblia diz que o anjo fala com elas. Ele diz: por que vocês procuram aquele que está vivo entre os mortos? Como quem diz: o que você está procurando aqui, se aqui é lugar de morto? E ele não está morto. Mas, segundo o relato de João, elas vão direto até eles e entram na casa e chamam os discípulos e diz: fomos até o sepulcro e o corpo não está lá. E os discípulos se levantam e dizem: como não? Ela diz: não está lá. Levaram o corpo do mestre. A Bíblia diz que Pedro, e o livro de João diz o outro discípulo, mas este outro discípulo é João, saem correndo. João declara que ele se antecipa na corrida, chega primeiro, mas não entra. E quando ele põe a cara na porta do sepulcro, ele vê o pano que recobria o corpo de Jesus jogado no chão. E ele entende que realmente Jesus não está lá. E ele diz: mas Pedro, que não estava nem aí com nada, entrou. E Pedro notou algo que eu não tinha notado. Pedro notou que, além do pano que estava jogado no chão, havia o lenço que era usado para recobrir o rosto de Jesus, e este lenço estava dobrado na cabeceira da cama, ou da pedra. Pedro grita lá de dentro para João e diz: olha o que eu encontrei. João cria coragem, entra no sepulcro, e ele vê o mesmo lenço e o pano de linho jogado no chão. João entende, ele mesmo diz: então nós cremos e entendemos o que havia sido escrito, que era necessário ele morrer, e fomos para casa. A pergunta que eu te faço nessa noite é: o que eles viram que mudou a mentalidade deles para dizer: nós entendemos, nós acreditamos? Trazendo nas minhas falas, uau, que fantástico! Essa mensagem que Jesus deixou para nós, deixou tão claro, que agora eu não tenho mais dúvida. Para que nós possamos entender, eu preciso que você compreenda duas coisas. A primeira: a mensagem de Jesus não havia morrido. Mesmo sepultado, ele ainda pregou.
mesmo sendo carregado, morto, ele ainda pregou. A segunda coisa é que Jesus agora está pregando por tradição. E o que eles viram foi a interpretação de uma tradição e compreenderam. A tradição é: todo homem, quando tinha escravos na casa, o escravo não tinha livre acesso ao ambiente aonde o dono dele estava. Principalmente em áreas consideradas íntimas. Como, por exemplo, o que nós conhecemos hoje como sala de jantar. O escravo preparava a comida, colocava a comida em seus devidos recipientes, arrumava a mesa, e ele tinha que sair e deixar o seu senhor, o seu dono, se alimentar sozinho. Diferente dos filmes que nós vemos, que às vezes o mordomo está ao canto da sala de jantar, com uma toalha em seus braços, parado assim, aqui não podia acontecer isso. Ele tinha que estar escondido. Mas ele tinha que tirar a mesa. Mas ele não podia entrar e tirar a mesa a hora que ele quisesse. Era a hora que o dono da casa não ia comer mais. E havia uma dificuldade. O dono da casa podia a qualquer momento levantar da mesa e ir atender alguém, mas ele ainda ia voltar para comer. Então havia uma tradição de um lenço ou uma toalha sobre a mesa. E a toalha ficava dobradinha, arrumadinha sobre a mesa. O dono da casa sentava à mesa, se alimentava, comia. Ao terminar de comer, ele pegava a toalha, abria ela, limpava a sua boca, a sua barba, secava, tirava a sujeira, o resto da comida da barba, e jogava a toalha sobre o prato. Esta toalha jogada de qualquer jeito sobre o prato era uma mensagem ao mordomo: eu já comi e não volto mais. Ele ia embora, o mordomo olhava pela porta, via a toalha jogada e dizia: nosso senhor já fez o que tinha que fazer, foi embora e não volta mais. Ele entrava, recolhia tudo que estava sobre a mesa, arrumava a área de jantar e então terminava o trabalho. Mas se o dono da casa estivesse comendo e porventura alguém o chamasse na porta, e tem gente que chega na casa da gente só na hora do almoço, né? E sempre vem quando você não fez sobrando. E a visita chega, aquele senhor vai atender a visita, mas a comida está boa, ele ainda não terminou de comer, ele ainda não realizou tudo ali, ele atende, mas a toalha fica dobradinha aqui. Mesmo que ele a use, ele volta ela dobrada e vai atender. Enquanto ele está fora, o escravo entra pela porta. Quando olha, a toalha está dobrada, a mensagem é: eu fui, mas eu vou voltar. Você não entendeu, irmão? A mensagem é: eu só dei uma saidinha, mas eu já vou voltar. O escravo se retirava. Aquele senhor voltava à mesa e terminava de fazer o que estava fazendo. O que João viu,
foi o pano que recobriu o corpo, que marcava um sepultamento jogado no chão. A mensagem que eles veem é: eu saí, mas aqui eu não volto mais. A mensagem que o linho jogado no chão dizia a eles é: este ambiente eu não uso mais. Mas o pano que recobria o rosto, que era a representação, ou tinha o sentido de cobrir a intimidade do sepultado, tendo em vista que Jesus não foi preparado para ser sepultado, então foi colocado um pano sobre o seu rosto, para cobrir somente. Ele dobra. Jesus está deitado na pedra. Ele tira o pano que o recobre, joga no chão. O pano que estava em seu rosto, ele senta na pedra. Ele dobra. Pensando, a mensagem não morreu. Alguém precisa ouvir uma mensagem ainda. E ele coloca na cabeceira da pedra, dizendo: aqui eu não volto mais, mas para vocês, meus amigos, eu vou voltar. A Bíblia diz que os discípulos vão embora. Chegam na casa, chama os outros discípulos e diz: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que João declara: eu vi e eu criei. A minha pergunta para você nessa noite é: ficou alguma coisa que Jesus prometeu para você que ele não cumpriu? Ainda falta algo que Jesus prometeu para você que ele não cumpriu? Porque se ainda falta, eu quero dizer para você nessa noite, a mensagem ainda vive. A mensagem ainda vive. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A mensagem não morreu com um sonho que se acabou. A mensagem não morreu com um projeto que não deu certo. A mensagem não morreu com um desejo que você tinha e que não chegou. Ela mudou de corpo. Porque a Bíblia diz que momentos depois, Jesus se encontra com os discípulos em um novo corpo. E os discípulos estão afoitos. Será que é ele? Será que é ele? A resposta de Jesus demorou um pouco, e como demorou um pouco, os discípulos foram pescar. Ou foram fazer o que eles eram acostumados a fazer no seu cotidiano. Jesus se apresenta neste lugar, e quando Jesus começa a falar, a Bíblia diz que Pedro ouve a voz e o reconhece. Se lança ao mar, porque ele está nu. Se veste e vai se apresentar a Jesus. Porque somente alguém que tem intimidade com Jesus pode conhecer a voz dele em qualquer momento na vida. Quem não tem intimidade com Jesus não reconhece a voz dele quando ele fala. Mas quem tem intimidade com Jesus consegue reconhecer a voz de Jesus em meio às tribulações. Talvez o que falta para nós entendermos a mensagem de Jesus sobre nossas vidas é compreender que Ele fala o tempo todo conosco. Ele nunca ficou em silêncio. A mensagem não morreu.
a mensagem vive. E ela vive entre nós. Ela está conosco. E a Bíblia diz que dias depois, um mês e alguns dias, Jesus está com os discípulos. Ele diz aos discípulos: é chegada a hora. E eu tenho que partir. Eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo e Ele habitará entre vós. Ele estará convosco. Ele revelará quem é o Pai entre vós. Eu estou indo embora. A minha missão, neste momento, ela acabou. E Jesus diz: mas eu voltarei. Porque agora Ele está falando novamente. Agora, se Ele estava morto, se levanta, ressuscitado, e deixa uma mensagem aos discípulos, a mensagem falada não tem mais valor? Se os discípulos que tiveram que interpretar uma não encenação, mas este costume, se eles tiveram que interpretar isso, e eles disseram, João diz com suas palavras: eu acreditei, eu entendi. Ou por que nós não acreditamos naquilo que Jesus falou? Por que nós deixamos a esperança ir embora? Por que nós deixamos a esperança morrer? Não deixe a esperança morrer. Não deixe a esperança se acabar. O que está acontecendo não é o fim. É uma fase. Você só precisa avançá-la. E quando você avançar esta fase e olhar para trás, você vai ver e entender que aquilo foi apenas um aprendizado. O que nós precisamos entender é que Jesus fala e nós precisamos ouvir e interpretar. E o que está faltando nos dias de hoje é intimidade com Jesus para interpretar a sua fala. E sabe o que muitos estão fazendo? Correndo atrás de falsos mestres, falsos profetas, porque a palavra, segundo a Bíblia, diz que nos últimos dias apareceriam pessoas que procurariam seus mestres, que falassem aquilo que eles quisessem ouvir. Palavras que amassageassem o seu ego. Eu preciso de alguém que fale para mim que Deus vai fazer. Mas a Bíblia já disse que Ele vai fazer. Se a palavra pregada não está falando em seu coração, meu irmão, minha irmã, não é o homem que vai falar. Se a palavra ministrada em seu coração, e eu não estou falando somente aqui do púlpito, não. Palavra ministrada em seu coração através da sua própria leitura dentro de casa. Se ela não fala com você, não é o homem ou a mulher que vai falar. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus na hospedaria que Deus nos plantou, para correr atrás de fantasias que são colocadas em nossos pensamentos. Nós precisamos entender algo. A hospedaria já está paga. E Jesus diz na sua mensagem àqueles homens: se faltar alguma coisa, eu pago. Não precisam pagar nada. Eu pago. Esses dias eu vi um vídeo na internet. Centenas,
para não dizer milhares, de pessoas comprando uma toalha, que segundo aquela denominação, a toalha era ungida e podia curar as pessoas. A R$150 cada toalha. Se eu tivesse essa ideia antes. E sabe o que eu fico mais abismado com isso? É que tem gente que compra. Irmão, você entra pela porta da igreja, senta em uma cadeira, aqui ainda não tem o ar-condicionado, mas teremos o ar-condicionado. Você tem um ambiente onde você fecha os seus olhos, adora a Deus, você exalta o Senhor. A honra que você tem de ofertar, de dizimar, é de livre e espontânea vontade sua. Você doa o quanto você quiser. Você mantém a casa do Senhor com seu dízimo e oferta. Mas você precisa, você não, né? Essas pessoas precisam de um negócio para pôr na cabeça e para dizer, agora eu estou curado. Mas se o sangue de Jesus não tem poder para isso, irmãos, uma toalha não tem poder. Eu não tenho dúvida que foi necessário sumir todos os objetos religiosos que a Bíblia descreve, porque senão tinha gente hoje adorando tábuas da arca de Noé. Foi necessário, nós não temos nenhum objeto que a Bíblia menciona, nós não temos nada intacto hoje. Imagine se você soubesse aonde está as tábuas da lei que Deus escreveu e Moisés quebrou. Não precisava ser a tábua inteira não, só os pedaços. Tinha gente brigando para pegar os pedaços da tábua. Há alguns anos atrás, talvez séculos atrás, algumas pessoas descreveram o local onde a arca estava posicionada, a arca de Noé, que segundo a Bíblia está no Monte Ararat. O Monte Ararat existe, o nome ainda é habitual a todos, mas é um ambiente onde a neve e totalmente hostil, dificilmente as pessoas chegam, mas disseram que encontraram o local e encontraram a arca embutida dentro das pedras e árvores. Começou a surgir pessoas vendendo pedaços de madeira da arca de Noé. E surgiu gente comprando pedaço de madeira da arca de Noé. Ah, irmão, tanta coisa que podia ser feita. Nós precisamos entender algo, irmãos. Havia um louvor que dizia que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, irmão. Morreu na cruz. Foi crucificado. Se o Filho de Jesus não é o melhor de Deus, Ele morreu na cruz, sofreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. As mulheres foram lá, encontraram o túmulo vazio, e disseram, roubaram o mestre. E o anjo disse, não, vocês estão procurando o lugar errado. Ele não está morto, ele está vivo. Vivo não fica em sepultura, vivo está onde os vivos estão. Vai procurar em outro lugar, não está na sepultura, porque ele vive. Se o melhor de Deus já veio, a única coisa que nós precisamos é acessar o melhor de Deus. E o acesso ao melhor de Deus, que é Jesus. E Jesus diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Antigamente ninguém ia a Deus sem ir no templo, lá o templo de Jerusalém, entregar ao sacerdote, para que o sacerdote acessasse a Deus. E Jesus diz, isso acabou. Agora ninguém acessa o Pai se não for por mim. E a mim vocês têm livre acesso. Vocês me conhecem, como eu vos conheço. Você só precisa de uma coisa: ter sobre sua cabeça o sangue de Jesus que te cura.
nós não precisamos de nenhum objeto. O máximo que você precisa é ter o contato com Jesus. O máximo que nós precisamos é gerar, domingo após domingo, intimidade com Ele. Segunda após segunda, intimidade com Ele. Terça após terça, intimidade com Ele. Intimidade se gera no relacionamento diário. O que nós precisamos é ter uma vivência com Jesus. Ele está conosco todo o tempo. Coloque-se de pé. Talvez você entrou aqui nessa noite com alguma dificuldade. E eu quero dizer para você que Deus vai operar. Deus vai fazer. Fique calmo. A mensagem não morreu. A mensagem está viva. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença e da Sua graça, Senhor. Eu quero me derramar diante de Ti nessa noite. Nós entramos, talvez, com o nosso coração dilacerado, Senhor. Talvez a luta está tão grande que nós não estamos conseguindo passar por ela. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. E pedir que o Senhor venha me ajudar a passar por essa batalha. Ajudar os teus filhos que aqui estão nessa noite a superar esta guerra, Pai. Dê a eles vitória, dê a eles paz, e que o teu poder esteja sobre cada um deles, Pai. Que a tua glória reine entre nós, e que o Senhor possa ter liberdade de habitar entre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.